Fala galera, começando mais um vídeo aqui na Kickbet. Agora, Campeonato Carioca, Flamengo e Maricá, última rodada, né? Jogos decisivos. Eu sou Thiago Moreira, tô com meu amigo Fábio Wozniak. Fala aí, Fábio, tudo certo? Fala, Tiagão, tudo certo? Sejam bem-vindos novamente ao nosso vídeo de palpites de aposta. Para essa partida do Flamengo e Maricá, a gente traz, como de costume, três palpites. Os palpites são gol do Bruno Henrique a qualquer momento, odd 2,17 na Superbet, handicap asiático -2 do Flamengo, odd 1,87 na Bet365 e mais de um gol, 1,5 gols no primeiro tempo, odd 2,20 na Superbet. Agora, obviamente, a gente vai falar, né, o porquê nós escolhemos esses palpites. Então, continue no vídeo para saber a argumentação desses nossos palpites. Né, Thiago? Também não se esqueça de já se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e deixar aí o seu comentário, né? Se você concorda também com a nossa análise aqui dessa partida. É isso aí, Fábio. E vamos começar falando sobre esse primeiro palpite que você citou da Superbet, pagando 2,17, gol do Bruno Henrique. O Flamengo hoje não tem aquele camisa 9 tradicional no ataque, né? Joga ali com o Plata, o Michael e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazendo mais essa função de homem mais avançado. Então é um jogador que assim, dispensa comentários, né? É um craque, assim, né? Já teve sempre muito bem no Flamengo, tirando ali a época que teve uma lesão, enfim, mas já se recuperou e é um jogador muito importante para o Flamengo no setor ofensivo. E aí, o Flamengo precisando da vitória ali para se garantir na primeira colocação, né? O Maricá também tem essa questão de tentar entrar na Taça Rio, né? Porque no Campeonato Carioca, do quinto ao oitavo colocado, você disputa a Taça Rio e o campeão da Taça Rio dá uma vaga na Copa do Brasil, então para esses clubes menores é muito importante. Hoje o Maricá está ali em nono, então para o Maricá seria fundamental vencer esse jogo, apesar de que a gente acredita que seja muito difícil, né? Ainda mais o Flamengo vindo com força total, precisando da vitória. Enfim, o gol do Bruno Henrique aí na Superbet, pagando 2,17, Fábio, eu acho que esse é um palpite daqueles que não dá para deixar de fora, né? Eu concordo. O Maricá, né, como você bem falou, tem essa questão de classificar para a Taça Rio e disputar ali uma vaga na Copa do Brasil, na milionária Copa do Brasil. É muito importante para todos os clubes, mas principalmente para esses mais pequenos, né? Mas, cara, para isso, primeiro que não depende só de si, né? Porque não está na zona de classificação. Então, depende de vencer o Flamengo e ainda, né, uma combinação ali de resultados, as equipes que estão acima do Maricá, né, não vencerem. Então, assim, é uma tarefa muito difícil o Maricá, né, que começou o campeonato muito bem, né, Thiago? E depois aí entrou numa série aí de derrotas e também empates, não conseguiu mais vitória e se encontra nessa situação, não tem risco de ser rebaixado, mas se encontra numa situação muito desconfortável, né? Uma equipe que começou tão bem. O fator motivacional, né, da equipe, né? Imagina que não esteja tão bom assim, né? Depois de uma queda, né, muito tão grande assim no campeonato. Eu acho que, de fato, o Maricá não vai oferecer grandes problemas para o Flamengo e essa odd para um gol do Bruno Henrique. A questão do Flamengo, que, como você falou, não tem um 9 artilheiro, então muitos jogadores estão marcando gols, né? Mas o Bruno Henrique, pela história que ele tem, pela capacidade que ele tem, é um jogador que finaliza muito bem de fora da área, é um jogador que sobe muito bem, né, para cabecear. Então, assim, ele tem muito recurso que faz com que ele possa aproveitar diversas situações de jogo para marcar gol. Ele não depende só de uma bola parada, por exemplo. Né? Ele pode, né, eventualmente pegar uma bola ali Ele é na rápido, linha né? lateral, puxar para o meio, bater de fora da área, marcar um golaço, coisa que ele já fez diversas vezes com a camisa do Flamengo. Não só com a camisa do Flamengo, né? Também nos outros clubes por onde passou. Então eu acho boa, né, principalmente pela odd aí, 2,17, a maior odd que a gente encontrou aí na Superbet. Ele, inclusive, é o cobrador de pênalti, né? Na verdade, o Arrascaeta também cobra alguns pênaltis, e o Arrascaeta deve ser titular. Mas o Bruno Henrique, por exemplo, contra o Vasco, fez o primeiro gol do jogo e de pênalti, né? Então, ainda tem isso, né? O cara que costuma bater pênalti, cobra bem. Então, realmente essa aposta é interessante. A segunda aposta aí que você citou é o handicap asiático, -2 pro Flamengo, né? Então, é o Flamengo vencer aí por 3 gols de diferença, né? É, Sim. a gente entende que
É sempre complicado a gente, né, falar de um resultado de jogo, né? Tentar cravar com antecedência, mas a probabilidade do Flamengo vencer muito bem esse jogo, né? Aplicar aí uma goleada, fazer 3 gols ou mais, é grande, né? O Maricá pode me corrigir se eu estiver errado, mas vem de 4 jogos sem vencer, né? Cinco. Não, mais até nos últimos 5 jogos, o recorte que eu tenho aqui é dos últimos 5, mas pode ter até mais. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas e um empate. O Maricá começou a competição vencendo o Botafogo, né? Tudo bem que era aquele começo de competição no Campeonato Carioca, os times grandes vão com times alternativos, mas conseguiu uma vitória contra o Botafogo, chegou a liderar o campeonato por um momento, mas depois acabou perdendo essa posição e acabou não conseguindo recuperar aquele bom momento de início. Então, é, esse jogo, né, o Flamengo jogando no Maracanã, jogando em casa, aplicar uma goleada aí, 3 gols ou mais, então pagando 1,87, né? Na Bet 365. Sim. É uma aposta É, legal. e ainda tem outro fator que, como é um handicap asiático, né? O handicap asiático -2, se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, a aposta é reembolsada, né? Porque é a característica do mercado asiático, né? Esse reembolso, né? Então, venceu por 2 gols de diferença, você tem a aposta reembolsada. Venceu por 3 ou mais gols, a gente ganha essa aposta. Então, a vitória do Flamengo está pagando muito pouco, né? Não compensa, 1,16, 1,17 por aí. Então, a gente não vai correr um risco por uma odd tão baixa. Mas aqui no Handicap a gente conseguiu encontrar essa oportunidade. A próxima aposta aqui, né? Nossa próxima sugestão é mais de 1,5 gols no primeiro tempo. Odd 2,20 na Superbet. Então, enfim, para o primeiro tempo ter pelo menos 2 gols, né? É uma odd muito atrativa, né? 2,20, né? 2,20. E, cara, o Flamengo joga no Maracanã, né, Thiago? Com o apoio da torcida, tem essa. Sabe, o Flamengo quer terminar essa fase, né, em primeiro, e vale o título, né, também da Taça Guanabara, né, tem logo na cola ali o Volta Redonda. Então, na minha visão, o Flamengo vai, cara, com tudo desde o começo, fazer uma linda festa ali no Maracanã, né, já no começo do jogo, depois para jogar um segundo tempo mais tranquilo. Então, assim, aqui falando do Flamengo, né, pode ser que o Maricá também marque um gol, né, além do Flamengo. Enfim, a tendência é que esse jogo tenha um primeiro tempo mais movimentado. O que você acha? A característica dos times, né? Porque o Felipe Luiz começou agora, treinou o Flamengo também nas categorias de base, mas a característica principal deste time do Flamengo do Felipe Luiz, e é uma ideia dele, né? Uma ideia também de uma escola já de Jorge Jesus, né? Dos treinadores que ele admira, é de um time que pressiona muito em cima, é um time muito intenso, que joga no campo do adversário, que não deixa a equipe adversária sair para o jogo. E normalmente, cara, por uma questão física, né? Esses times acabam tendo melhor desempenho no primeiro tempo, né? Ainda mais quando querem mesmo logo resolver o jogo. Então, assim, o Flamengo fazer esse jogo, assim como fez contra o Vasco, por exemplo, o Flamengo no primeiro tempo contra o Vasco amassou o Vasco, né? O Vasco não conseguiu jogar, o Flamengo ficou sempre em cima, sempre com a bola, sempre no campo do adversário, com o adversário. No caso era o Vasco, que jogou mal no primeiro tempo, mas é um adversário muito melhor tecnicamente que o Maricá. Eu acho difícil o Maricá aguentar essa pressão do Flamengo no começo. O Flamengo jogando com o time titular, jogando nessa intensidade que eles jogam. Até se você for pegar o recorte do segundo tempo do Flamengo contra o Vasco, o Flamengo já teve uma queda de rendimento, né? Porque é muito difícil você manter esse estilo de jogo por 90 minutos tão efetivo quanto o Flamengo manteve no primeiro tempo. Então, esse primeiro tempo aí do Flamengo, a gente tá falando aí até do Flamengo fazer, né? Mas você falou, pode ter até o Maricá, né? O Maricá pega, às vezes, consegue encaixar um ataque, faz um gol, e aí o Flamengo faz outro gol, pronto, já bateu. Já deu green. Então, mais 2 gols no primeiro tempo. É um palpite que eu gosto muito, pagando 2,20, acho que tá pagando muito bem até, na Superbet. Eu acho muito válido sim, Fábio. Então é isso. Lembrando, né, a todos, Thiago, aposte sempre com responsabilidade. Apostas são proibidas para menores de 18 anos e aposta não é renda extra, né? Então só aposte aquilo que você pode perder. As dicas que a gente dá aqui, né, são sugestões de aposta. Não, óbvio, a gente não está garantindo aqui o retorno de ninguém, nem o nosso, porque a gente também aposta e muitas vezes a gente toma os heads, né? Então
Aposte com responsabilidade, só o que você puder perder. Mais alguma coisa, Thiago? É só lembrar o pessoal aí de curtir aqui o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e em breve teremos mais alguns palpites aí para vocês. Isso aí, valeu, abraço. Tá?